Pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui a nossa aula de correção da atividade. Essa foi a primeira atividade nossa, então vou fazer uma correção, vai ser rápido para ficar dentro do prazo de 15 minutos. Então, correção da lista de exercícios sobre leis de Newton, que foi o conteúdo que foi a revisão referente à primeira lista de exercícios, que constava aí com 10 exercícios, mas eu já tinha feito os últimos como forma de auxiliar vocês na hora da resolução. Então a lista fala aí sobre leis de Newton, que são as leis que descrevem o comportamento dos corpos em movimento, formulada por Isaac Newton, e descreve a relação entre forças agindo sobre um corpo e seu movimento, causado pelas forças. Essas leis foram expressas nas mais diferentes formas nos últimos 3 séculos. Então a lista está dividida. Então, primeira lei de Newton, você tem aí questão 1. Quando é questão, ela está se referindo você responder ela de forma discursiva. Então ele diz o seguinte: explique a função do cinto de segurança de um carro utilizando o conceito de inércia. Então a inércia diz que todo o corpo tende a manter o seu estado de movimento até que uma força haja sobre ele. Então nesse caso o veículo está em movimento. A partir do momento em que o veículo para, principalmente quase que instantaneamente numa batida, tudo que está dentro do veículo tende a manter o movimento. Então, se você estiver sem cinto de segurança, você vai ser projetado para fora do veículo. Então, para evitar que você seja projetado para fora do veículo, utiliza-se o cinto de segurança como uma forma de neutralizar a inércia. A inércia vai existir, mas naquele momento, naquele local dentro do carro, o melhor lugar para você ficar no caso de uma colisão ou de uma freada brusca, motivo pela qual utiliza-se o cinto de segurança. Questão 2. Por que uma pessoa, ao descer do ônibus em movimento, precisa acompanhar o movimento do ônibus para não cair? Então, o que acontece? Nós temos aqui que separar. Uma coisa é o ônibus, outra coisa é a pessoa. Eu estou dentro do ônibus. Eu, em relação ao ônibus, estou em repouso. Agora, eu, em relação ao chão, estou em movimento. Eu estou dentro do ônibus e o ônibus muda de posição com o passar do tempo. Então, o que acontece? Pela inércia, se o ônibus ainda está em movimento e eu pular e cair parado, eu saí de um corpo em movimento, então meu corpo quer manter o movimento. Motivo pela qual, quando eu pular, que eu cair, é como se fosse alguém que viesse atrás de mim e me empurrasse, de modo a que eu venha a cair. Então eu devo pular do ônibus com um pé e levar o outro. Por quê? Porque o corpo em movimento, ele tende a manter em movimento. A questão 3, um foguete está com os motores ligados e movimenta-se no espaço, longe de qualquer planeta. Então ele não está sob a ação de nenhuma força gravitacional. Em certo momento os motores são desligados. O que irá ocorrer? Ele vai continuar em movimento. Por qual lei física isso se explica? Primeira lei de Newton. Inércia. Se o corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento. Por quê? Porque nesse caso a força resultante sobre ele é igual a zero e o movimento que ele continua é um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Se o corpo está em movimento, ele quer continuar em movimento até que uma força haja sobre ele. Como ele está no espaço, longe de qualquer planeta, a força, nesse caso resultante, é igual a zero. Então veio a segunda lei de Newton, que vai estar falando sobre a força. Aí a partir de agora nós começamos a resolver os exercícios. Quando é exercício, é o que eu tenho que fazer cálculo. Então o primeiro que nós temos aí é o 4. Ele fala assim: um corpo de massa 0,6 kg. Então ele me deu a massa, 0,6 kg. Foi empurrado por uma força que lhe comunicou uma aceleração. Ele foi lá e me deu a aceleração. Aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E faz a pergunta: qual é a força? Toda vez que ele me pergunta pela força, eu utilizo a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, nesse caso, eu quero a força, a minha massa 0,6 e a minha aceleração
3 metros por segundo ao quadrado. Então, força é igual a 0,6 vezes 3 dá 1,8. Unidade de força é newtons. Então, bem simples o exercício. O exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte: sobre um corpo de 2 kg, ele não me falou que era massa, mas quilogramas se remete à massa. Então, um corpo de 2 kg atua sobre um corpo de 2 kg atua uma força horizontal. Então, nesse caso aqui, ele me deu a força de 8 newtons. Ele vai e me faz a pergunta: qual a aceleração que ele adquire? Ele me deu variação da velocidade de tempo? Não deu, mas ele me deu a força. Mesmo eu querendo aceleração, eu vou utilizar aqui a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Como eu sempre brinco com o aluno, eu não sou o He-Man, mas nesse caso eu tenho a força. A minha massa, 2. Quem eu quero? A aceleração. Então, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 8 dividido por 2. Então, o que me interessa é a aceleração. Nesse caso, a aceleração 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça a unidade de medida. Vamos agora para o exercício 6. O que diz o exercício 6? Ele vira para mim e fala: uma força horizontal de 200 newtons. Ele também me deu a força, 200 newtons. Age que uma força horizontal de 200 newtons age num corpo que adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele vai e me faz a pergunta: qual a massa? Nesse caso, é a mesma coisa do outro. Ele me pediu aqui a massa. Para que eu encontre a massa, eu teria que ter uma balança. Mas, se ele falou de força, falou de aceleração, segundo a lei de Newton. Nesse caso, minha força é 200, a massa é o que me interessa, aceleração é 2. Aqui, por causa do espaço, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 200 dividido por 2, 100 kg. Então, tá aí os exercícios sobre segunda lei de Newton. Observa o seguinte: o exercício 4, ele queria a força. Eu utilizei segunda lei de Newton. O exercício 5, ele queria a aceleração. Utilizei segunda lei. E o exercício 6, ele queria a massa. Eu utilizei segunda lei de Newton. Então, significa que todo exercício que ele me pedir força, massa ou aceleração, eu vou utilizar a segunda lei de Newton. Retornando agora, nós vamos fazer um exercício de terceira lei. Então, tá bem expressa aí no seu exercício, que é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para toda ação, corresponde uma reação, com a mesma intensidade, seria o mesmo valor, mesma direção. Se eu apliquei uma força na horizontal, significa que a minha reação também vai ser na horizontal. E sentido contrário. Então, eu sempre dou exemplo: se você der um murro na parede, você vai sentir muita dor na mão, pelo fato da força que você aplica na parede, a parede aplica de volta em você. Então, nós temos aqui o exercício 7. Então, o que acontece? Ele fala 2 blocos de massa. Então, ele me deu 2 blocos. Ele me deu o bloco A e o bloco B. A massa de A é 2 kg. Então, vou colocar aqui, 2 kg. E a massa de B, 3 kg. Eles estão apoiados sobre uma superfície horizontal, perfeitamente lisa. Lembra o termo perfeitamente liso porque é sem atrito. Por que sem atrito? Nesse momento eu não vou considerar, porque o atrito, nesse caso aqui, seria uma força contrária
ao movimento. Lembrando, o atrito é uma força de contato. Então, por isso que ele falou perfeitamente liso ou sem atrito significa a mesma coisa. A partir de um certo momento, eles são empurrados por uma força. Então, ele fala aqui, ó, são empurrados por uma força, e ele me deu o valor dessa força. O valor dessa força é 20 newtons. Então, a força é igual a 20 newtons. Ele vira e fala, conforme indicado na figura, determine item a aceleração. Esse exercício tem uma pequena diferença do exercício que nós fizemos em sala, que foi o 10, que eu fiz no último vídeo, que foi o 10. Então, o que acontece? Lá no exercício 10, ele tinha me dado a aceleração que os dois blocos adquiriram. Agora, ele me deu a força e quer que eu encontre a aceleração. Então, esse exercício tem o item A. Ele quer saber qual o valor da aceleração. E ele fala aí, ó, a aceleração do conjunto. Quem que é o conjunto? O corpo A é encostado no corpo B. Por que isso ocorre? Para nós, na física que nós estamos estudando, se eu aplicar uma força em um corpo, o corpo se move. Eu estou aplicando uma força. Nesse caso, a minha força resultante já não é mais zero. Então, o que vai ocorrer? Eu vou aplicar uma força em A. E B, que está encostado, também vai se mover. O que o exercício quer? Ele quer a aceleração que o conjunto vai adquirir. Lembre-se, tem uma outra forma de fazer isso. Mas eu costumo sempre falar para aluno, eu vou de um jeito que eu acho mais fácil. Nós fizemos um exercício anterior, um deles me pedia aceleração. Ele falou de força, quem que eu utilizei? Segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Só que nesse caso eu aplico uma força e um conjunto vai se mover. Quem que é o conjunto? O corpo A mais o corpo B. Então eu vou somar a massa do corpo A mais do corpo B, vezes a aceleração. Se eu tivesse um corpo C, mais a massa de C. Nesse caso, minha força, 20 newtons, a massa de A, 2 kg, a massa de B, 3 kg, vezes quem? Vezes a aceleração. 20 é igual 2 mais 3, 5. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, minha aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí. Desse jeito, simples assim. Aí ele me pediu a letra B. Nesse caso, a letra B, o que ele me pediu na letra B? A letra B, ele virou para mim e falou, a força que A exerce em B. Que força é essa? Eu estou empurrando A. A está aplicando uma força em B, que é justamente a que ele pede. Essa é a ação. Para toda ação existe uma reação de mesmo valor, de mesma direção, só que sentido contrário. Então eu tenho a força que A exerce em B e a força que B exerce em A. Ele quer a força que A exerce em B. B está recebendo essa força. Então, se eu quero força, eu quero a força que A exerce em B, toda vez que eu estou querendo calcular a força, eu utilizo a segunda lei de Newton. Então, eu quero a força que A exerce em B. Quem é que está recebendo essa força? O corpo B, vezes a aceleração, que eu acabei de encontrar. Então, a força que A exerce em B é igual. Qual que é a massa de B? 3. Vezes, qual a aceleração? 4. Então, a força que A exerce em B vai ser igual a 12 newtons. Pessoal, terminamos aí a correção dessa primeira parte. Então, basta você pegar a sua lista que você já recebeu e com isso, a sua lista que você fez e postou no GR8, e a partir disso você consegue corrigir. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Fórum de Dúvidas do GR8. Foi um prazer e até a próxima.